Bom dia. Mateus 10, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5. Nós estamos falando exclusivamente só sobre as palavras de Jesus. Só o que ele disse. E procuramos explicar o porquê ele disse e quais as circunstâncias que ele disse. Procurando trazer conhecimento às pessoas sobre as palavras de Jesus. Esse capítulo 10 de Jesus fala bastante. Ao contrário que o capítulo 9 tem pouca coisa, nós lemos rápido, né? Mas o 10 vai demorar um pouco. Muito bem. Versículo 5, Jesus diz assim: Não vos encaminhei aos gentios, não vos encaminheis aos gentios, nem entreis na cidade alguma do samaritano. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Então, Jesus agora reuniu ali 12 discípulos e faz questão de lembrar que dentre esses 12 que Jesus ali separou, estava Judas Iscariotes, o traidor. Jesus separou eles e enviou para pregar o Evangelho. Os 12. Esses 12, Jesus os denominou apóstolos, tá? Esses são os 12 apóstolos. Até então não existia apóstolo, existia discípulos de Jesus. Aí no meio de vários discípulos que ele não era só os 12. No meio de vários deles, Jesus escolheu 12, foram os 12. Falou, olha, vocês serão apóstolos, tá? O primeiro ali, e enviou eles para pregar. E o restante dos discípulos ficou com Jesus, simplesmente discípulo. Esses foram definitivamente apóstolos. Por isso aí nós temos que lembrar sempre, quem são apóstolos? Aquele que realmente Jesus apareceu para ele, Jesus chamou. Prova tal que nós vamos encontrar depois, lá em Atos, depois de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, Pedro, junto com os outros, apressadamente, sem ordem de Jesus, sem nada, entenderam de levantar um outro como apóstolo para substituir Judas Iscariotes. A entender levantar Matias, já tiraram sorte e tudo mais. Mas este não foi aceito por Jesus. Quem veio a ser o 12º apóstolo substituindo Judas Iscariotes foi Paulo. Jesus apareceu para ele e o chamou e o convocou. Por isto, esse bando por aí que se auto-intitulam apóstolo são simplesmente falsos discípulos, falsos apóstolos. Não são apóstolos. Não existe mais no mundo, lugar nenhum, apóstolo atualmente. Todos os apóstolos morreram quando o último desses 12 morreram, tá? Muito bem. Aí Jesus mandou e falou, olha, eu vou mandar vocês agora, não é para os gentios, não é momento, eu não estou mandando, naquele momento não era. Ou seja, para os gentios, não, eu estou mandando vocês para o povo de Israel, tá?
Vocês não têm que entrar, procurar agora quem não... que é de outra religião, quem... nada disso. Não é para mandar vocês para os samaritanos, nada disso. Só para judeu aqueles que se dizem povo de Deus. Às vezes nós somos enviados para pregar, principalmente nos dias de hoje, para pregar não para as pessoas do mundo, mas para os crentes. Hoje torna-se necessário pregar para os evangélicos, porque a maioria dos evangélicos estão desviados, não conhecem a Cristo, estando dentro de templos denominacionais. É preciso que pregue para eles o evangelho. Prova tal que hoje você vê nos templos aí os evangélicos fazendo todo tipo de coisa que não se deve. Eu fico olhando o absurdo, por exemplo, nos Estados Unidos. É normal crente talvez beber bebida alcoólica. Inclusive pastores nas igrejas, na casa desses pastores, tem bebida alcoólica. Não é lugar escondido, não. Lá tem um barzinho. Tem um barzinho. Nas igrejas, tem um barzinho. Tem uísquinho, tem vinho, tem licores lá. É normal os crentes beberem, né? Ou seja, o que eles precisam? Ouvir a palavra, aprender de Cristo. Aqui no Brasil, vamos falar em termos Brasil, então, é normal a maioria das igrejas aceitar o segundo casamento, o divórcio, o recasamento, mas uma série de coisas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pregar para essas pessoas. O que tem que pregar? O que Jesus mandou eles pregarem? Falou, no versículo 6, no alemão, antes, porém, buscar as ovelhas perdidas da Israel. Antes, eu tenho que buscar as ovelhas perdidas do povo de Deus. Porque tem muitos que se identificam como evangélicos, mas não conhecem a Cristo, estão vivendo de maneira errada. Então, nós temos que pregar para eles, nós temos que ensinar a eles que o quê? Que o reino dos céus está ao vosso alcance. Está ao nosso alcance, ao alcance de todos está o reino do céu. Basta nós queremos entrar no reino do céu. Agora, o reino do céu chegou. Jesus trouxe. Nós temos que entrar nele. A maioria das pessoas hoje estão vivendo enganos aí nos templos, não em busca do reino do céu. Não estão querendo entrar no reino do céu. Estão querendo entrar no reino do luxo, da fartura, do conforto, da prosperidade, de bênção essa, bênção aquela, bênçãos sem medidas aqui. Mas olha o que Jesus disse. Olha, e à medida que seguir pregai esta mensagem, o reino do céu está ao vosso alcance. É isso que Jesus mandou pregar. Versículo 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Pregar sobre o evangelho, sobre o reino dos céus que chegou. É sobre isso que nós temos que fazer. É sobre isso que nós devemos pregar, que nós devemos ensinar e orar pelas pessoas. Tu está doente, eu vou orar. Em nome de Jesus ela vai ser curada. Porque nós curamos, não é Jesus. Jesus mandou fazer isso. Tem demoniado, vamos orar, vamos expulsar esses demônios. Eu vejo denominações que não expulsam demônios, não concordam. Não, pastor, o negócio de expulsar demônio não é assim, não é sim, é ordem de Jesus. É ordem, é mandamento dele. Nós temos sim que expulsar os demônios. Nós temos sim que curar os enfermos. Nós temos sim que ressuscitar os mortos. É a palavra do Senhor. É mandamento do Senhor. Aí quando nós não fazemos, estamos negligenciando a palavra de Deus. E não podemos negligenciar, é ordem. Jesus mandou, mostrando como que nós devemos agir.
Mas como é que é isso, pastor? Tem que pedir uma boa oferta? Não. Graciosamente, nós recebemos o evangelho. Então, graciosamente, também nós temos que dar. Nós não podemos cobrar nada. Nós não podemos ficar pedindo ofertas. Ah, oferta essa, oferta aquela. Ah, é por isso e por aquilo. De maneira nenhuma. É de graça, porque recebemos o evangelho de graça. Eu recebi o evangelho de graça, não paguei nada para me receber, para conhecer a Cristo. Então, da mesma forma, eu procuro fazer. Procuro dar. E a todos nós. Agora, quando você vai à igreja, por isso nós estamos falando antes, tem crente que precisa ouvir o evangelho, precisa aprender, precisa conhecer. Estão em igrejas aí, estão pagando para receber alguma coisa, não querem prosperidade, participa de campanha, participa de votos, fogueira santa, um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Não tem absolutamente nada de Cristo. Mas nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. De graça. Nós não cobramos nada. Ah, pastor, mas é porque nós precisamos de oferta sem oferta assada, não. Quem nos mantém, quem mantém os servos do Senhor, os pastores do Senhor é Deus. Quem mantém os ministérios, a igreja, é Deus. Se Ele quiser, Ele dá condição. Se Ele quiser, Ele não dá. Agora, você que está vivendo querendo luxo, querendo ser próspero, ter isso, ter aquilo, ter luxo, você não é servo do Senhor. Você não está pregando aquilo que Jesus mandou. Você não está ensinando as pessoas que o reino dos céus está ao alcance. Porque se fosse assim, você estaria buscando o reino dos céus para você. Não estaria buscando outra coisa. Nós temos que buscar o reino do céu. É isso que nós temos que buscar. É o que nós precisamos. Temos que compreender isto. Temos que compreender e saber isto. É o reino do céu. É o reino de Deus. Nós podemos buscar as ovelhas perdidas com Israel. Por isso, muitas das vezes, na verdade, a maioria das ovelhas hoje do nosso ministério, a maioria são pessoas que eram evangélicas, não eram convertidas, estavam no erro, e agora se converteram. Poucas eram que estavam em outras religiões. Porque são essas pessoas que precisam ser convertidas. Porque nessas denominações que estão, elas não são convertidas. Infelizmente, são ovelhas perdidas. Vocês precisam ouvir o evangelho, é verdade. É preciso você saber que o reino dos céus está ao nosso alcance. Está ao alcance de todos nós. Muito bem, eu li hoje aqui até o versículo 8 de Mateus 10. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 9. Do versículo 9 de Mateus 10. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Mais especificamente, no Novo Testamento. Deus abençoe. Tenha um bom dia.